Após 32 anos, né, filiado ao Partido Verde, eu estou agora no PDT com vocês, com muita honra, porque eu tive a sorte de participar do segundo governo Brizola como presidente do Instituto Estadual de Florestas. Ao longo da gestão toda, entrei com o governador, saí com o governador. Naquela ocasião, eu tive a oportunidade também, que eu acho que é uma oportunidade única na vida. Eu trabalhei com o senador Darcy Ribeiro num projeto de implantação de um programa que nós chamamos de Programa Floresta da Pedra Branca, lá na Pedra Branca. Esse trabalho, queria até começar lembrando um pouco dessa experiência. Eu me lembro que o senador Darcy Ribeiro me chamou, eu era muito jovem na época, devia ter uns 34 anos talvez, e ele me chamou lá, me telefonou e falou: menino, vem aqui, eu quero falar com você sobre, quero plantar árvores na Baixada. Eu cheguei lá e falei: olha, quero plantar 1 milhão de árvores na Baixada. Então pensa isso, depois você volta aqui para conversar comigo. Eu saí lá com meus botões pensando como é que eu vou fazer para plantar 1 milhão de árvores na Baixada. E foi depois de pensar bastante, eu voltei para ele e falei: olha, a gente pode, além de um programa de arborização das ruas na Baixada, que é necessário, importante, mas eu sugeri que nós plantássemos na encosta, na vertente norte do maciço da Pedra Branca. Ali a gente teria área suficiente para plantar aquele 1 milhão de árvores. E aí ele gostou da ideia, principalmente da ideia ali do plantio na encosta, e acabou se sentindo responsável ali pela proteção desse maciço da Pedra Branca, onde nós temos o Parque Estadual da Pedra Branca. E aí, junto com ele, nós desenvolvemos o projeto de um horto, e o projeto de uma belíssima portada de entrada ali na estrada do Pau da Fome, projetado pelo Zanini. Eu não tenho ideia de como é que está aquilo hoje, mas foi uma obra belíssima. O Zanini era um craque, e o Darcy sabia escolher as parcerias dele, Então o Zanini nos ajudou tanto ali no Pau da Fome como ali na colônia Juliano Moreira, onde nós implantamos um horto que era uma belíssima experiência, inclusive integrada ali com aquele ambiente de saúde mental, integrando também os pacientes ali em várias das nossas atividades. Mas enfim, lembrado isso, e fazendo essa saudação aqui à mesa, o meu amigo Pinho, que está aqui, o Miguel, que é dirigente do nosso PDT lá de Niterói. O nosso tema é planejando uma cidade sustentável. Eu queria conversar primeiro com vocês sobre sustentabilidade. Esse é um termo que pegou muita força na época da Rio 92, no período de preparação para Rio 92. Naquela época, houve isso veio assim de uma forma meio avassaladora, o termo, não tanto a prática, mas de uma hora para outra todo mundo começou a falar em sustentabilidade. Mas o que é sustentabilidade? Até hoje as pessoas ainda não sabem definir muito bem o que é sustentabilidade e como se aplica esse conceito na prática. O que é exatamente implantar uma gestão sustentável de uma cidade? Primeiro, sempre que eu penso em sustentabilidade, eu penso num episódio que aconteceu lá na região oceânica de Niterói. O nosso Boechat, que está aqui presente, uma das pessoas
eu tenho mais afinidade, né? Um belíssimo nome do PDT, e talvez ele conhece bem a região lá, com certeza, mas talvez conheça os personagens dessa história. Eu fui eu na época muito jovem, eu comecei lá no começo da minha militância ambientalista como voluntário do ex-promotor, do promotor João Batista Petersen, que era do Ministério Público Estadual, e ele era uma pessoa com uma orientação forte ambientalista e criou a primeira curadoria ambiental do Ministério Público no país. E ele foi responsável pela proposição da primeira ação civil pública no Brasil, que era ali num lugar chamado Córrego do Colibri, onde hoje é o Parque Estadual da Serra da Tiririca. Na época era uma disputa, era uma luta contra um empreendimento imobiliário que ia ocupar toda aquela parte da encosta, e nós mobilizamos pessoas contrárias àquele empreendimento, e eu era voluntário do Petersen, eu e alguns outros jovens, da mesma idade que eu, e eu fui o assistente técnico dessa ação que ele entrou contra aquele empreendimento. Enfim, nós conseguimos evitar aquele empreendimento. Aí passaram-se 10 anos dessa primeira ação civil pública no Brasil, e o Globo Ecologia quis fazer uma matéria sobre os 10 anos da primeira ação civil pública. Entraram em contato comigo, eu reuni pessoas que participaram daquela época, nós já tínhamos constituído um grupo ambientalista em Niterói. Primeiro a gente tinha o movimento de resistência ecológica, que abraçou inicialmente essa luta pela Serra da Tiririca, e depois o movimento de cidadania ecológica. E aí já tínhamos perdido o Petersen, que tinha falecido, e foi feito então uma matéria dos 10 anos. E aí, bom, para a matéria dos 10 anos, nós falamos, nós temos que chamar um senhor, um pescador, que morava ali em Itaipu, e que na época nos inspirou muito, e vamos chamar esse senhor para participar dessa ação, dessa filmagem, dessa entrevista. Aí ele veio, a repórter chegou para ele e perguntou assim: o senhor morava onde? Ele falou: eu morava aqui na beira da praia. E tinha muito peixe? Mas tinha muito peixe. A gente jogava a rede aqui, a rede vinha cheia de peixe. Aí ela perguntou: mas hoje em dia o senhor pesca a mesma quantidade de peixes? Ele falou: não, hoje em dia a gente pesca muito menos peixe do que antes. Ela falou: então quer dizer que antigamente era muito melhor? Aí ele parou, pensou e falou assim: olha, antigamente isso aqui era um espetáculo, a Salamandra de Itaipu era linda, tinha muito peixe aqui nesse mar. Mas naquela época a gente pegava muito peixe, mas não tinha para quem vender. A gente pegava o peixe, botava no balaio aqui das mulas, e eu ia de mula lá para o Largo da Batalha, que é longe, para vender esse peixe. O peixe já chegava lá mais ou menos, eu vendia por muito pouco, Como tinha muito peixe, as pessoas pagavam muito pouco pelo peixe que eu pescava. Hoje em dia tem menos peixe, mas o peixe que eu pesco aqui, eu vendo aqui na praia mesmo. Eu não moro mais na beira da praia, especulação imobiliária e tudo mais, eu acabei morando aqui em cima, aqui na costa. Mas onde eu moro tem luz elétrica, tem televisão, e tem... Eu sei que nós ficamos arrasados com a fala do nosso amigo pescador. Saímos de lá porque era o oposto daquilo que a gente queria que ele teria dito, cara? Nós fomos ali para a praia de Itaipu, tomando várias cervejas lá e ficamos refletindo sobre aquilo.
E aquilo foi, na verdade, um grande aprendizado, né? O sustentável é alguma coisa, provavelmente, né, no meio do caminho entre aquela grande oferta de peixes, né, e a falta de capacidade, né, de você ter uma boa sobrevivência em função desses peixes, né, e numa situação em que a gente vê a Lagoa de Itaipu cheia de problemas hoje, vários problemas ambientais, o problema da especulação que afastou o pescador da beira da praia, enfim, o sustentável, a gente ainda hoje não sabe estabelecer exatamente o que é, mas provavelmente é alguma coisa entre um limite, entre um extremo e o outro dessa história que eu contei. Também é importante a gente pensar, né, no sustentável. Primeiro, tem uma questão que ficou muito, saiu como uma expressão muito forte da Rio 92, que era aquela frase que muita gente repete até hoje, né? Vamos pensar globalmente e agir localmente. Essa é uma frase parecida com aquelas frases que a gente vê também. As pessoas moram na cidade, as pessoas não moram no estado, não moram no país. Eu nunca gostei dessas frases, né, porque elas não expressam exatamente o que de fato é. Essa coisa de vamos pensar globalmente, né, e agir localmente está errada. Nós somos cidadãos de Niterói, do Rio de Janeiro, mas nós também somos cidadãos do estado do Rio de Janeiro, somos, né, brasileiros, somos latino-americanos e somos terráqueos. Ou seja, nós precisamos pensar em todas essas escalas. Nós precisamos agir em todas essas escalas. A gente não pode olhar apenas para o nosso bairro e transferir para alguém que resolva para a gente os problemas climáticos, que são problemas planetários. Hoje, nós somos obrigados, somos instados a agir tanto localmente, né, nós precisamos exercer a nossa cidadania, mas precisamos exercer também a nossa planetania. Nós precisamos fazer com que as pessoas pensem, né, no sustentável como um conceito que não é apenas um conceito local. Não haverá, gente, não haverá sustentabilidade apenas local. Não adianta a gente achar que nós vamos fazer um bairro sustentável, que nós vamos fazer uma cidade sustentável, se todo o nosso entorno não é sustentável. Não há ilhas de sustentabilidade. Sustentabilidade é eminentemente um termo planetário. Ou a gente protege e gere com responsabilidade esse planeta, ou vai todo mundo junto para o buraco. Então, eu acho que esses conceitos são importantes, porque é um discurso muito fácil a gente usar o termo sustentabilidade em vão. Eu já participei de vários debates, já fui convidado para participar, por exemplo, de um evento promovido pela Vale sobre mineração sustentável. Gente, existe mineração sustentável? Você pega um morro, faz um buraco no morro, o morro vira uma cavidade no território, isso é sustentável? Claro que existem formas responsáveis, existem boas técnicas de se fazer mineração que não resultem, por exemplo, nesses desastres que nós vimos aí nos últimos anos. Quando a gente fala, por exemplo, em outros tipos de atividades assim, sustentáveis, a gente tende
às vezes é uma apropriação, às vezes marqueteira, do termo sustentabilidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque essas coisas acabam por desmoralizar um conceito que é muito importante. Quando eu falo que o sustentável é um conceito planetário, eu não estou dizendo que a gente não deve trabalhar isso a nível local. Longe de mim dizer isso. Mas a transição para o sustentável vai acontecer, eu acredito sim, a partir de ações locais, assim como ações planetárias. Eu participei de um programa, na época lá da Rio 92, que se chamava LEAD, era um programa financiado pela Fundação Rockefeller, e que selecionou líderes dos países mais populosos do mundo, e a gente se reunia em algumas partes do mundo e discutia sustentabilidade na perspectiva de várias culturas diferentes. Foi um grande aprendizado. E eu me lembro, porque liderança e sustentabilidade tem diferenças também, dependendo da abordagem cultural. Por exemplo, fazia parte desse programa lideranças de países que tinham dificuldades de reconhecer o papel de liderança da mulher. Isso era um problema da cultura deles, essa dificuldade. Outros países tinham conceitos mesmo do tipo de liderança, como não eram países democráticos, o conceito de liderança deles era um conceito diferente do nosso, do que a gente enxergava de liderança. E eu me lembro que parte desse evento nós tivemos uma aula uma palestra de um cara lá em Vancouver, no Canadá. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: olha, a transição para uma sociedade sustentável não vai acontecer nem de baixo para cima, nem de cima para baixo, nem para um lado, nem pela esquerda, nem pela direita. A transição para o sustentável vai acontecer a partir de um gatilho social, que é o que ele dizia. Alguma coisa vai fazer cair a ficha que a gente precisa tomar uma posição pela sustentabilidade. E sempre que eu vejo hoje as discussões em torno da sustentabilidade, sempre que eu vejo as discussões em torno da questão climática, eu me lembro daquele professor lá que falou isso. Eu acho que a questão climática talvez seja aquela questão que vai fazer com que a gente tome consciência do nível de risco que nós estamos todos juntos passando. O interessante é que, ao longo, desde a Rio 92, veio o protocolo de Kyoto, veio um monte de coisas, a gente foi avançando lentamente, até que agora, recentemente, nós tivemos um processo da maior, um processo curioso da maior importância, que foi uma jovem, uma menina, que aos 15, 16 anos, ela com um tipo de autismo, ela decidiu faltar aula toda sexta-feira e protestar na porta do parlamento da Suécia, exigindo do governo da Suécia um posicionamento mais responsável com relação às questões climáticas. Aquilo teve impacto, inicialmente, não pelo que ela estava falando. A polêmica foi como que uma menina em idade escolar tinha autorização dos pais e da própria escola para faltar toda sexta-feira para fazer um tal de um protesto.
Aquilo gerou uma confusão na imprensa lá da Suécia, mas a garotada, os jovens que nem ela, entenderam o que ela estava falando sobre a questão climática e gerou um movimento que hoje tem dimensões planetárias. Então, o tema do clima, uma postura de transição geracional, porque aquela geração, a minha geração, por mais que muita gente tenha se esforçado para fazer com que o assunto ganhasse relevância na pauta internacional, quem conseguiu fazer com que isso de fato acontecesse foi aquela menina que sozinha ficava lá verão, inverno, na porta do parlamento da Suécia. Essa menina é a Greta Thunberg, uma menina que foi agora até, teve uma indicação para o prêmio Nobel e não ganhou, e que tem sido tão atacada, inclusive por essa turma da extrema-direita aqui no país, fora do país, porque ela de fato tem uma mensagem que revoluciona. E ela diz, quando o pessoal questiona, não sei se vocês já viram, alguém aqui já viu os vídeos dela, já viu as falas dela, quando o pessoal fala assim, mas você devia estar na escola em vez de estar aqui protestando, ela fala, eu também acho, eu queria estar lá na escola, mas eu preciso estar aqui porque vocês, tomadores de decisão, não estão fazendo o que vocês têm que fazer. Aí quando fala, mas você tem gente por trás de você influenciando o que você fala, ela fala, é exatamente isso. Por trás de mim tem os relatórios dos cientistas que eu leio, os meus professores me ensinam, eu venho aqui e falo, vocês deveriam fazer a mesma coisa, por que vocês não fazem? Então, ela é uma menina muito interessante, inclusive na forma da argumentação dela. Bem, eu fiz esse introito todo porque é interessante, é importante, quando a gente fala em sustentabilidade urbana, a gente pensar no que a gente está falando. Porque o que seria uma sustentabilidade urbana? Uma cidade como o Rio de Janeiro não produz alimentos, não produz energia, não tem estoques, não tem mananciais de água no seu abastecimento. Então, para você pensar numa cidade sustentável, você tem que pensar num contexto maior. Então, aí a gente volta aqui que eu estava falando. A cidade de Niterói não vai ser sustentável sozinha. A região metropolitana do Rio não vai ser sustentável sozinha. Mas o que a gente pode fazer para mostrar que uma mudança é possível? Isso que é o mais importante. A questão da sustentabilidade é uma questão complexa. Quando a gente fala em clima, você tem que falar para que as pessoas entendam mudanças climáticas. As pessoas têm que ter informação de geografia, as pessoas têm que ter informação de meteorologia, de química atmosférica, enfim, física. Então, não é trivial você ensinar uma pessoa sobre mudanças climáticas, mas é fundamental que essa discussão esteja na escola, esteja na igreja, esteja no nosso partido. A gente precisa discutir isso. É complexo, é difícil, mas é uma responsabilidade que nós temos com as gerações presentes e futuras. Mas, para você promover a mudança, é importante que a gente tenha bons exemplos. É importante que a gente mostre que a transição para o sustentável não é só uma transição, digamos, importante, necessária, que vão ter que gastar um dinheirão para fazer, não. Essa transição, ela pode gerar muitas oportunidades também. Era aí que eu queria chegar sobre o que a gente está fazendo em Niterói. Quando nós começamos a campanha de 2012,
Eu fui candidato a vice-prefeito junto com o prefeito Rodrigo Neves. Eu me lembro de uma conversa que a gente teve. Gente, desculpa, eu estou com um problema na garganta aqui. Eu até ontem estava à fome. Hoje de manhã eu acordei um pouco melhor. Aí o médico falou assim, olha, o médico falou, olha, você tem que ficar alguns dias sem falar. Eu falei, doutor, qual é a próxima opção? Ele me passou um anti-inflamatório, deu uma melhorada, mas eu estou ainda me recuperando aqui. Mas lá em 2012, quando eu estava junto com o Rodrigo, eu me lembro que a gente fez uma reunião com uma pessoa que nos assessorava lá na parte de marketing eleitoral. E ele falou assim para mim, Max, não vem com essa história de sustentabilidade não, que ninguém vai entender. Isso aí vai ser, o povo não entende essa coisa, evita falar disso. Eu falei, ó, não sei fazer um debate político sem falar nisso, porque isso tem a ver com o que eu pratiquei e pensei a vida inteira. E, contra a orientação lá do marqueteiro, a gente fez o debate ambiental naquela campanha. E começamos uma gestão em que, com muitas dificuldades, nós tínhamos lá uma situação fiscal na Prefeitura de Niterói muito preocupante. A gente tinha uma dívida de 400 milhões de reais, dívidas de curto prazo, numa época que a gente tinha um orçamento da ordem de 1,3 bilhão, ou seja, 1/3 de todo o orçamento anual era de dívidas que a gente tinha que pagar com os fornecedores, com a empresa que coleta o lixo. Então foi uma dificuldade muito grande, mas nós, enquanto a gente enfrentava isso, nós partimos para o planejamento e fizemos um processo que a gente chamou do programa Niterói que Queremos. Nós reunimos cerca de 10 mil pessoas que participaram desse processo e a gente produziu um plano, Niterói que Queremos, que projetou um sonho coletivo daquelas pessoas que participaram do processo, pensando uma Niterói em 2033. Em 2013, a gente pensou 2033, 20 anos para frente. E aquilo é a nossa carta de navegação, que a gente faz, todas as nossas prioridades estão expressas nesse nosso Niterói que Queremos. E o prefeito Rodrigo Neves é um prefeito muito disciplinado no planejamento. O que não está no plano não existe. Então pode ser que surjam novas oportunidades, novas demandas, as coisas mudam, mas essas coisas novas entram no plano. Elas precisam estar no plano. Então, o Binho, o Boechat, o Rubio Campini que está aqui, todos que participam, o Miguel, que participam da gestão lá, sabem o quanto todos nós somos muito aplicados no planejamento da cidade. E esse planejamento estabeleceu diretrizes muito fortes para a sustentabilidade em Niterói. E nós, primeira coisa é que sustentabilidade e meio ambiente não é uma tarefa, não pode ser uma tarefa de uma única secretaria. Ou a gente tem isso de uma forma transversal no governo, não dá para você ter, eu como sou de uma família de navegadores, se você tiver uma secretaria remando para um lado e todas as outras remando contra o meio ambiente, nós vamos ficar dando voltinha e não vamos para frente. Todos têm que remar para o mesmo lado. Então, todas as secretarias têm que estar imbuídas da responsabilidade com a sustentabilidade. Mesmo que, eventualmente, aquilo não se pareça diretamente com aquilo que as pessoas pensam que é o sustentável. O Pinho, por exemplo, ordena um projeto da maior importância, que é o orçamento participativo jovem da cidade. Nós temos lá um trabalho que a gente dedica
parte do orçamento da cidade para que jovens das várias regiões da cidade definam 20 milhões de reais que são decididas, né, por esses coletivos jovens, onde o dinheiro vai ser aplicado. E não é só um evento que você chega lá, senta, decide e depois todo mundo vai embora para casa. Não, quer dizer, eles acompanham, inclusive, o processo decisório em torno dessas prioridades que eles ajudaram a estabelecer. Então, gerir uma cidade é assim. Você precisa estabelecer as prioridades. Essas prioridades, você precisa verificar se elas são execuíveis, se elas estão dentro da legislação, se elas podem, de fato, ser feitas por uma administração municipal. Você produz um processo administrativo. Esse processo administrativo passa por várias instâncias, né, de decisão da administração pública, até que você, de fato, tenha aquele resultado implantado no mundo real. E é assim, quer dizer, você fazer com que as pessoas percebam o processo decisório é muito importante, porque uma mudança do porte que a gente precisa ter para uma sociedade de baixo carbono, para uma sociedade em que você tenha uma nova forma de economia, não uma economia baseada no petróleo como a gente tem hoje, você precisa das pessoas preparadas para o processo de tomada de decisão, para a prática democrática, porque isso não pode ser feito de uma forma totalitária, isso não pode ser feito de uma forma autoritária. Nós precisamos construir essa democracia sustentável, que eu acho que é uma tarefa, né, que nós, como partido, precisamos perseguir. Aí nós passamos uma das primeiras coisas que a gente fez, né, foi um concurso público para a área ambiental, para que a gente tivesse essa massa crítica técnica também para produzir a transformação. Fizemos uma coisa importante, que foi transformar todas aquelas áreas que algum tipo de legislação considerava áreas a serem protegidas, nem sempre pela legislação ambiental. Muitas áreas, né, eram protegidas pela legislação urbanística como área especial de interesse ambiental, áreas de relevante interesse ambiental, áreas de interesse social, áreas enfim, você tinha várias nomenclaturas que para a legislação ambiental não queria dizer nada, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi pegar todas essas áreas da cidade que precisavam ser protegidas por alguma ferramenta jurídica ou legal e enquadramos na Política Nacional de Unidades de Conservação, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Porque isso é fundamental, isso estabelece que ferramenta e que objetivo você vai ter para proteger aquela área. Eu não acredito em um território sem gestão. Não adianta você ter uma lei dizendo a área está protegida. Bom, protegida por quem? Protegida com que objetivo? Qual é o retorno social que aquilo vai dar para a nossa cidade? E foi o que a gente fez. Então hoje, Niterói, que é uma cidade, se vocês olharem o mapa da região metropolitana do Rio de Janeiro, Niterói está lá no meio da região metropolitana, e nós temos mais de 50% do território da cidade protegido como unidade de conservação. Isso é um exagero? Não é. Essas áreas que estão protegidas são áreas que, caso sejam ocupadas, serão áreas de risco geotécnico, serão áreas sujeitas a deslizamento no futuro, expondo aquelas famílias que estão indo para lá a riscos. Então, o planejamento é muito importante. A gente tem que resolver problemas sem criar outros problemas.
né? E aí nós criamos o GECOPAV, que é um grupo executivo de controle de ocupação de áreas verdes, para que a gente justamente evite a ocupação dessas áreas. E começamos um programa habitacional, que é o Morar Melhor, que tinha a previsão, até o final desse ano, de entregar mais de 5.000 unidades habitacionais. Nós não vamos conseguir atingir essa meta, porque o atual governo federal simplesmente acabou com Minha Casa Minha Vida. Então nós não estamos conseguindo manter o ritmo que a gente vinha mantendo desde o início da gestão, mas oferecendo alternativas habitacionais e evitando que essas alternativas habitacionais, a própria legislação já prevê que a prioridade são para as famílias que estão em área de risco, e nós estamos protegendo as áreas de onde essas famílias estão saindo, para evitar que essas áreas sejam novamente ocupadas. Uma outra providência que nós tomamos, foi uma das minhas atribuições na gestão municipal, é fazer a captação de recursos. Nós fomos captar recursos no BID, junto à CAF, que é um banco parecido com o BID, e captamos 100 milhões de dólares para um projeto de infraestrutura e de sustentabilidade para a região oceânica de Niterói. Estamos agora implantando, com a participação fundamental do nosso Boechat, nós estamos fazendo, por exemplo, uma experiência única no nosso país, que é a renaturalização de um rio urbano, que é o Rio Jacaré. A gente tem algumas experiências no Brasil, mas são principalmente de renaturalização de rios em áreas rurais, e são importantes fontes, inclusive, de inspiração para a gente. Mas fazer isso numa área urbana é um desafio enorme. E nós estamos lá já passamos por várias etapas de debate disso ali nas comunidades. Fazer a renaturalização do rio não se faz só olhando para a calha do rio, mas você faz melhorando o saneamento, melhorando a qualidade de vida da população em volta. Você faz mantendo, reflorestando áreas de encosta, e você faz recuperando também a vegetação ciliar desse mesmo rio. Eu tinha preparado uma apresentação para vocês, que eu ia até mostrar um pouco as etapas desse projeto, mas a gente pode, numa outra ocasião, fazer isso. Uma outra iniciativa que nós estamos fazendo é o Parque Orla de Piratininga, em torno da Lagoa de Piratininga. Ele é um parque, mas não é um parque também tradicional. Além de recuperar ecossistemas, além de proteger ecossistemas, ele tem uma coisa inovadora, que é um sistema de drenagem sustentável, em que as drenagens urbanas, os próprios rios, o próprio Rio Jacaré, que é esse que está sendo renaturalizado, que chega até a Lagoa de Piratininga, vão passar por bacias, por jardins filtrantes, que são áreas em que essa água vai passar, e ali tem uma vegetação que vai reter sedimentos e vai retirar a matéria orgânica e outros poluentes antes que essa água chegue na Lagoa de Piratininga. O grande problema da Lagoa de Piratininga hoje é o excesso de nutrientes. Então, a lagoa está poluída, principalmente por matéria orgânica, nutrientes que vêm do esgoto. E tem um outro problema sério, que é o assoreamento. Hoje a coluna d'água é bastante limitada. Por que a gente tem problemas de esgoto chegando à Lagoa de Piratininga, se Niterói
está chegando esse ano a 100% de esgoto coletado e tratado. Ué, se você está chegando a 100%, por que tem esgoto chegando lá? Gente, rede de esgoto, né, e tratamento de esgoto, cá entre nós, é uma agenda do século XIX. Nosso país está muito atrasado com relação a isso. Niterói é um orgulho para a gente, sim, estar chegando a 100% de esgoto coletado e tratado. Mas é triste que isso aconteça, né, num contexto de cidades, né, do país inteiro que estão lá para trás. A cidade do Rio de Janeiro tem cerca de 40% de esgoto coletado e tratado. É uma cidade 10 vezes maior em população do que Niterói. Nosso vizinho São Gonçalo tem cerca de 3% de esgoto coletado e tratado. E eu tenho dúvida desses 3%, porque uma parte desses 3% vai no bypass direto para Baía de Guanabara. Então, qual é o problema? Por que continua tendo poluentes chegando até a lagoa? Porque a gente tem redes, mas as pessoas precisam se conectar na rede. Então a gente tem um programa que se chama Ligado na Rede, em que o Boechat, a nossa equipe, tem uma rotina de notificar imóvel por imóvel para fazer com que as pessoas se conectem. E eu sempre falo uma coisa importante. Quando o programa de despoluição da Baía de Guanabara começou, na mesma época, um outro programa de despoluição começou também, que eu acompanho desde o início, que é o programa de despoluição da Baía de Chesapeake, nos Estados Unidos. Embora fossem dois programas de despoluição, eles são programas que começaram em estágios completamente diferentes. Nós aqui, uma grande ênfase com problemas, como eu falei, do século XIX, tratar de esgoto. Lá eles já tinham resolvido isso há muito tempo e estavam começando um programa de despoluição da Bahia. Ué, por que você começa um programa de despoluição se você não tem, você já resolveu, não tem mais esgoto? Porque existe uma questão fundamental, que é a drenagem. Mesmo que não chegue esgoto, continua chegando poluentes que estão ali no asfalto das ruas, é o óleo que pinga do carro, é a sujeira que a pessoa joga no chão, enfim, uma série de coisas que quando chove, aquela água vai para o bueiro, do bueiro vai para as águas pluviais, mas vai para uma linha de drenagem e vai acabar chegando na Baía de Chesapeake. Então hoje o programa deles é todo em cima de drenagem. Por isso que nós estamos trabalhando em Niterói em torno de uma experiência já de drenagem sustentável. Drenagem não pode ser só transporte de água. Drenagem também tem que ser uma estratégia, né, de limpeza, né, de despoluição dessa água que vai chegar nos rios, por consequência, na Baía de Guanabara ou no nosso sistema lagunar, lá de Piratininga e Itaipu. Então, outra coisa, faz parte desse programa que a gente chama Programa Região Oceânica Sustentável, fazer a implantar a infraestrutura de pavimentação, né, e drenagem das ruas. Eu estava aqui encantado. Para nós, Axel, você já está mais tarimbado nas questões aí do meio ambiente, da sustentabilidade. Eu, Ana, a gente tem insistido muito sobre a necessidade de criar dentro do nosso partido, né, de verdade, um espaço que permita a formação dos nossos quadros dentro de um novo espírito público, né, que contemple aí esse debate tão importante, não só para a política, mas hoje, inclusive, para a própria sobrevivência humana, né?
A gente, quando fala das mudanças climáticas e tal, o mundo não vai acabar. Talvez acabe aí a espécie humana se a gente não tomar um outro rumo com relação ao nosso desenvolvimento, né? A nossa cultura política, de fato, é uma cultura política que foi construída ali ainda em meados da década de 30, da década de 40, que se pensava no desenvolvimento sem observar os limites que o meio ambiente impõe. E hoje a gente sabe o que isso está acontecendo, está gerando no mundo. Então, mais do que nunca, para nós hoje, de verdade, eu acho que esse tema tem que ser levado para o nosso partido de uma forma geral, não só aqui no nosso estado, mas em todo o Brasil. Tenho certeza que o trabalhismo está cumprindo esse papel. Eu vou abrir agora, então, para as nossas perguntas. Pessoal, eu acertei com o nosso convidado, nós vamos fazer 2 blocos de perguntas, de 3 perguntas, como eu sempre faço, como todo bom brisolista aqui, todo mundo bom brisolista aqui, sabe que os brisolistas gostam de falar muito, né? Eu inclusive. Então, pessoal, vamos perguntar. O espaço da nossa escola é um espaço desse momento para aprendizado. Todos vocês estão aqui para absorver informações. A ideia não é fazer aqueles longos discursos. Eu sei que tem alguns companheiros que são candidatos aqui, que têm inclusive uma temática mais voltada para a questão da sustentabilidade. Então, se esses companheiros levantarem aí, a gente não tiver um conjunto maior, eu vou até dar uma direcionada que me permitam os outros. Mas eu acho que é importante a gente empoderar, inclusive, a fala desses companheiros aí na rua. Mas, antes de passar para vocês, vou aproveitar minha posição privilegiada aqui com o Axel e vou direcionar uma pergunta para ele. Eu não conheço como funciona lá em Niterói, mas é algo que me chama muita atenção. Não quero te deixar de forma alguma em qualquer saia justa, mas queria que você me apresentasse uma visão sobre o tema. Eu fui presidente aqui no Rio da Fundação de Parques e Jardins, e uma das coisas, são 2 coisas na verdade, uma das coisas que eu vejo ainda com muita dificuldade está na questão da arborização pública das cidades, que no geral elas são meio desconsideradas, né? Fazer o manejo adequado das árvores é um negócio que ainda eu vejo muitas cidades aí considerando um negócio que não dá voto muitas vezes. Quer dizer, aqui no Rio de Janeiro era um dos piores serviços constatados pelo 1746. Aí pegaram a Fundação de Parques e Jardins, que fazia o serviço da gestão arbórea, da poda das árvores, entregaram o serviço para a empresa que cuida da limpeza urbana, a Conlurb. A Conlurb, ela quintuplicou a capacidade de podas na cidade, mas o que eu tenho visto são verdadeiras ações de destruição das árvores na cidade do Rio de Janeiro. Eu moro na Ilha do Governador. No outro dia, no meu bairro, caíram 198 árvores. Tem áreas na ilha que ficaram 4 dias sem iluminação, porque as árvores caíram sobre a rede elétrica. E continua acontecendo isso todos os dias, aquelas árvores mutiladas em forma de estilingue, né? Ou outras que são mutiladas e você só fica com um pedacinho da árvore, e aí vem a ventania e destrói tudo. Ao mesmo tempo, a ANEEL, ela tem uma resolução que permite que as empresas, as concessionárias de energia elétrica, também possam fazer o que eles chamam de livramento da rede. Eles não fazem manejo arbóreo, fazem livramento da rede. Cuidam da rede elétrica e destroem a árvore. O caminho, talvez, que as cidades pudessem pensar para cuidar melhor desses vegetais, dessas árvores, que traduzem vida, mais qualidade de vida, né? mais bem-estar, mas que, com o desenvolvimento um pouco desordenado da nossa cidade, também gera aí esse conflito, principalmente com a rede elétrica e tal. Ser um conhecedor aí do tema, eu queria que pudesse falar um pouquinho sobre isso. E uma outra questão que eu vi a cidade de Salvador implementando. Salvador lá tem um secretário de Cidades Sustentáveis, que é um grande amigo, um cara que eu me inspiro muito até, que é o André Fraga, que é do PV, um grande amigo meu. E lá eles conseguiram implementar o negócio do IPTU verde. E aqui na cidade do Rio de Janeiro, algumas vezes que eu vi esse debate acontecendo, a cidade sempre argumentava o seguinte: nós vamos perder a arrecadação e por isso não podemos implementar esse modelo de tributação na cidade. Então eu queria, sabendo que as nossas cidades têm problemas, a gente também
tem que arrecadar, a cidade tem que ter capacidade financeira, mas queria também que você pudesse falar um pouquinho aí da questão do IPTU verde, que eu acho que pode ser uma coisa que a gente vai se deparar enquanto vereadores aí em todas as cidades do nosso estado. Então seriam essas as minhas considerações. Primeiro lá, companheiro, vou pedir só para falar o nome e fazer a pergunta. Se não for do Rio de Janeiro, falar o nome. João Jordi, muito prazer, campeão. Eu não seria adequado impedir novas construções em Niterói, principalmente ali em Caraí. A gente sabe que não se cumpre o Estatuto das Cidades. Pelo Estatuto das Cidades, há um impedimento de construção onde não há infraestrutura, esgoto, água, transporte, etc. Boa noite, sou Fábio Guimarães, aqui, morador de Bangu, sou advogado e professor. Quero te agradecer pela obra linda e maravilhosa, que meu cartão postal com o nome da janela é o Bico da Pedra Branca e o Maciço da Pedra Branca, e sou frequentador lá do parque. Lindo, muito obrigado. A pergunta é: quantos hotéis você tem lá na sua cidade e quantas praias próprias para o banho? Tendo em vista que eu vejo um grande potencial de turismo e ecoturismo para a cidade de Niterói, que eu acho que é um grande futuro, seria o ecoturismo pós do petróleo. Muito obrigado. Aqui, ó, depois o Axel responde, depois a gente faz o outro bloco. Boa noite, meu nome é Carlos Ferreira. O senhor acha que a lei de políticas federal de resíduos sólidos é eficiente? Você acha que a prefeitura ela tem que pegar mais nas empresas, nas logística reversa? Porque essa lei é importante e acho que muitas prefeituras elas não utilizam e não cobram, e ajuda muito mais. Alô. Bem, obrigado pelas perguntas. Primeiro, falando sobre a arborização. É até bom saber que você foi dirigente lá da Fundação Pax Jarvis, eu fui também, fui diretor executivo da Fundação Pax Jarvis durante um tempo, e eu sou engenheiro florestal de formação, e tenho uma convicção de que a arborização urbana é um dos principais elementos de sustentabilidade de uma cidade. E convivi muito perto desses conflitos que é a gestão da arborização urbana. Primeiro, a gente tem um problema que enquanto a gente não resolver, a gente não vai diminuir esse conflito, que é a questão da rede elétrica, que é um absurdo completo, mas as prefeituras não têm ingerência sobre a rede elétrica. A rede elétrica é gerida pelas concessionárias de energia, que são concessões federais. E então, por exemplo, em Niterói, nós temos lá a Enel, que talvez seja a concessionária que a gente tenha mais brigas lá. Porque a questão, a lógica deles, e eles têm a responsabilidade, eles têm a atribuição legal de fazer poda de árvores que estejam, por algum motivo, gerando danos à rede elétrica. E isso gera todo tipo de conflito. Nós aprovamos uma legislação em Niterói, estabelecendo, inclusive, regras e parâmetros para uma boa prática da poda. E então a empresa ganhou a liminar, e a nossa lei vale para todo mundo, menos para a própria Enel. Então, justamente onde está o problema. Um outro problema é que a arborização ela foi implantada numa época
houve um período em que se entendeu a importância da arborização e se saiu plantando pela cidade toda. Isso aconteceu aqui no Rio e aconteceu em Niterói. E com a lógica da época. A lógica era de árvores de rápido crescimento e, de preferência, inclusive, árvores exóticas, porque na época existia a ideia de que elas precisam ser árvores muito frondosas, precisam ser árvores que deem uma boa floração. Então foram buscar essas árvores que tinham as melhores características e saíram plantando. E a grande diretriz era que fossem árvores de rápido crescimento para que elas pudessem dar sombra o mais rápido possível. O problema é que árvores de rápido crescimento são árvores de ciclo curto. Elas crescem rápido e morrem rápido. E como foram quase todas plantadas na mesma época, elas começam a morrer todas ou ficar em decrepitude, ficar já velhinhas ao mesmo tempo. Então, da mesma forma que o Rio de Janeiro, Niterói convive com o problema de bairros inteiros em que as árvores estão em situação fitossanitária muito prejudicada ao mesmo tempo. E na maior parte das vezes você precisa administrar as consequências de uma prática de poda desastrosa. E a arborização é um caso de amor e ódio, porque eu me lembro que quando eu estava na Fundação Parques e Jardins, eu fui chamado para um RJ lá na Praça Sans Penha. E eu cheguei lá, então estava eu e uma líder comunitária, e passaram primeiro a palavra para ela, e a reclamação dela era, eu cheguei meio atrasado, então não estava bem por dentro qual era o assunto, e aí ela falou: estamos aqui embaixo dessa árvore, e essa árvore nunca foi podada. Ela estava criticando que a árvore não tinha sido podada. Aí passaram a palavra para mim e eu falei: olha, essa árvore está linda, não vejo nenhum problema dela, e a árvore não nasceu para ser podada. Entendeu? A gente poda quando precisa. Não há nenhum galho seco, não há nenhum, ela está no centro de uma área de praça, ela não está ameaçando ninguém, ela não está causando problemas com alguma construção de edificação. Então, qual é o problema? Aí ficou aquele impasse, Você vai podar? Eu falei: não vou podar, está ótimo. Mas as pessoas têm aquela coisa, Em Fundação Parques e Jardins, a gente via o quanto a questão de arborização era briga de vizinhos. E cada vez, quando a gente vê, nós temos em Niterói um aplicativo chamado Colab, que é um aplicativo que qualquer você pode pegar aqui no celular, você tira a foto de um buraco, esse buraco já vai georreferenciado para a gente. Então é uma ferramenta muito boa para a gestão e para o cidadão também. A arborização urbana é uma das questões assim, de maior presença de demandas da sociedade. Tanto metade quer podar e metade reclama que foi podado. Então é uma questão muito conflitiva. E nós estamos trabalhando agora o Plano Municipal de Arborização Urbana para que a gente justamente possa gerar diretrizes que busquem diminuir esses conflitos. Mas enquanto a gente não conseguir que a legislação obrigue as concessionárias a enterrar a rede elétrica, nós vamos continuar tendo esse tipo de conflito na arborização. É um absurdo que a gente não consiga avançar nisso. Em Niterói, nós estamos fazendo várias obras viárias, em todas elas a gente tenta fazer com que a fiação seja enterrada. A empresa, para não dizer que não, ela simplesmente manda, e ela pode fazer isso, ela não é obrigada a fazer o enterramento dos fios, e ela manda uma conta de 10 milhões de reais para fazer 1 quilômetro.
aí você acaba sendo inviável você fazer, e é o que ela quer, é que você desista mesmo. Nós estamos fazendo agora uma obra na Marquês do Paraná, em Niterói. Nós tentamos fazer o enterramento, conseguimos de todas as operadoras, exceto a Enel. Todos os outros, TV a cabo, telefone, todo mundo enterrou. Você olha, tem um poste com 2 fiozinhos ali, que é da Enel. Todo mundo fez, menos eles. A outra questão sobre IPTU verde. Nós estamos trabalhando esse conceito em Niterói também. Eu acho que é fundamental, inclusive na legislação ambiental, a gente avançar, né, na questão da... Você tem um lado, né, de uma ação, né, punitiva em cima dos crimes ambientais, em cima de quem pratica errado em termos ambientais, mas é fundamental que você tenha também o estímulo a quem faz a coisa certa. Se você olhar a Política Nacional do Meio Ambiente, ela já prevê ações punitivas e de estímulo. Talvez por cultura, não sei, a gente avançou, toda a nossa legislação é pau em quem polui, é pau em quem desmata, e você não tem ferramentas de estímulo na mesma proporção para quem faz a coisa certa. Uma das coisas mais interessantes que eu vi foi uma visita que eu fiz a Medellín, na Colômbia. Medellín é um belíssimo exemplo de políticas públicas, né? E eles, dentre as várias medidas que eles tomaram, depois que saiu ali daquele ciclo perverso, né, do narcotráfico e tudo, eles criaram uma das prioridades deles era recuperar a credibilidade da polícia. E a polícia era muito identificada com a corrupção, muito identificada com a violência e também com uma ação autoritária. E eles fizeram uma coisa muito legal. O guarda, ele anda na rua com um bloquinho para fazer as multas, multar quem faz a coisa errada. Do outro lado, ele tem um outro bloquinho que ele chama para culta. É a multa e a culpa. A culpa é, assim, se você ajudou uma pessoa idosa a atravessar a rua, o guarda vai lá e te dá uma culpa. Você fez um bom ato de cidadania. Se você vai lá e cuida bem da árvore na frente da sua casa, se o guarda vê você fazendo aquilo, ele te dá uma culpa. E é uma coisa interessante. Eu acho que o ICMS verde, que já existe no Estado, e o IPTU verde, que a gente está trabalhando também em Niterói, é uma forma de você beneficiar a cidade. Então, quando se reclama e diminui a arrecadação, se você melhora as condições da cidade, se a cidade é mais aprazível, ela acaba atraindo mais negócios, ela acaba atraindo mais turismo, ela acaba atraindo mais economia e vai gerar arrecadação. Então, eu acho que é facilmente comprovável que essas medidas valem a pena. A outra pergunta do Joaquim é sobre mais construção em Icaraí. Bem, primeiro que a gente tem que pensar que Icaraí, assim como Copacabana, assim como bairros que foram desenvolvidos com uma lógica de adensamento perverso, isso dificilmente vai se repetir em outros bairros da cidade. E Icaraí é um bairro praticamente todo edificado, você tem alternativas ali de construção ainda muito pequenas. A atual gestão, desde 2013, nós fizemos uma moratória de licenças para construção de novas edificações em Icaraí e Santa Rosa, em Jardim Icaraí.
justamente porque já está extremamente adensado. E o mercado imobiliário nem se preocupou muito, porque ele já estava com estoque de licenças já autorizadas previamente e manteve lá a possibilidade deles ainda identificarem algumas coisas, mas hoje é uma região já bastante estagnada em termos de novas construções. Mas eu queria chamar a atenção para uma questão. Durante muito tempo, houve uma postura, principalmente dos ambientalistas, contra o adensamento das cidades. De um tempo para cá, existe uma outra leitura. Hoje, o adensamento urbano é uma medida de sustentabilidade, porque isso começou numa avaliação crítica entre as cidades dos Estados Unidos e as cidades europeias. As cidades europeias optaram já há muitas décadas por estratégias de adensamento. As cidades americanas optaram pelas estratégias de espraiamento. Então você tem aquele famoso modelo dos subúrbios americanos, bairros extensos, uma casinha aqui, outra lá. Como é que você vai prover serviços públicos para uma cidade tão pouco adensada como essa? Então, compara os serviços de mobilidade das cidades europeias com as cidades americanas. Cidades americanas, ou você tem carro, ou você está ferrado. As cidades europeias, você tem modelos de mobilidade excelentes. E o espraiamento urbano faz com que você avance sobre as áreas rurais. Cada vez mais as áreas de produção estão longe. O transporte de alimentos, o transporte de insumos para as cidades, cada vez é mais caro e cada vez é mais poluente. Então, o adensamento não é um inimigo da sustentabilidade. Lógico, nós não estamos falando nesse modelo de compactabilização dos bairros, mas um adensamento controlado e mantendo a qualidade de vida, mantendo a aeração dos bairros, mantendo a insolação desses bairros, mantendo espaço para arborização, pode ser bem-vindo sim. E quanto aos hotéis e praias com vulnerabilidade, na época, a gente aproveitou a oportunidade ali às vésperas dos Jogos Olímpicos, em que havia uma demanda enorme por hospedagem, e nós conseguimos atrair novos hotéis para Niterói, e hoje Niterói tem um parque hoteleiro muito maior. Nós não tínhamos, antes das Olimpíadas, sequer um hotel assim de mais conforto, que você pudesse fazer o turismo mais qualificado, e hoje nós multiplicamos por 5 o número de leitos nos hotéis da cidade, e então hoje Niterói já recebe um turismo de lazer, e um turismo de negócios bastante intenso. Nós temos hotéis lá de ótima qualidade e tem tido um nível de ocupação muito alto. Com relação às praias, eu queria chamar a atenção para um projeto que eu coordeno lá, que é o Enseada Limpa. É um projeto de despoluição da Enseada de Jurujuba. No início da gestão, em 2013, a gente tinha cerca de 10% das semanas com vulnerabilidade ali. Hoje nós estamos passando de 60%, devemos estar em volta de 63% e continuamos avançando. Qual foi a diferença? O que fez diferença? Lógico, o avanço do saneamento e você trazer a lógica da ação de despoluição para a escala local. Quando você fala que despoluir a Baía de Guanabara custa, hoje nós estamos falando aí de saneamento de todo o entorno da Baía de Guanabara, Baixada, São Gonçalo, tudo vai custar cerca de
de 25 bilhões. Quando você fala em 25 bilhões, o cidadão tende até a se afastar disso, é grande demais para prometer. Mas se você traz o problema para a escala da praia que ele frequenta, da rua que ele passeia, do calçadão que ele passeia, você traz isso para uma escala que é a escala do cidadão. Então, o que a gente fez lá? Nós tínhamos várias línguas de esgoto, e fomos tratando todas elas. Eu me lembro que as pessoas criticavam: se a Baía de Guanabara está poluída, como é que você fala em despoluir a sua enseada? Gente, primeiro, antes de criticar os outros, Niterói sempre teve essa atitude. A gente sempre botou a culpa da poluição e do lixo em Niterói, em São Gonçalo e na Baixada. E eu já conhecia modelos matemáticos de circulação na Bahia, e que o projeto Grael ajudou a estruturar, e esses planos mostravam que as correntes, lógico que o resto da Bahia influencia na nossa enseada, mas a maior parte da poluição éramos nós mesmos que causavam. E nós fizemos, então, resolvemos todas aquelas línguas de esgoto. Falta apenas algumas ações ainda ali no Cascarejo, no Jurujuba, e nós reduzimos o nível de semanas em que você não tem as praias recomendadas de 90% para cerca de 30%. Então nós temos 30 e poucos por cento. Então tem melhorado muito, e hoje a gente tem uma condição de vulnerabilidade muito melhor. As tartarugas estão morando lá. É visível assim a melhoria da biodiversidade. Aliás, eu estou começando agora um programa de avaliação justamente do impacto da despoluição na biodiversidade. Nossa enseada de Jurujuba vai ser a primeira parte da Baía de Guanabara a ser considerada despoluída. A outra questão sobre resíduos sólidos. Cadê? Olha, a nossa experiência de gestão de resíduos sólidos é compatível com a nossa experiência de saneamento. Muito ruim. O Brasil optou por uma política nacional de resíduos sólidos totalmente equivocada. Enquanto a Europa optou por uma responsabilidade compartilhada na gestão do lixo com a indústria que produz as embalagens, então lá você tem aquele sistema de ponto verde, aqueles sistemas todos, que obriga a indústria a também se responsabilizar com o destino final daquele lixo. Aqui, a nossa política nacional de resíduos sólidos optou pelos acordos setoriais, ou seja, acordos setor por setor. A Política Nacional de Resíduos Sólidos já está indo para 15 anos. Sabe quantos acordos já foram assinados até agora? Nesse ritmo, nós vamos ter acordo com todos os segmentos daqui a 100 anos. Entendeu? E cidades, você falou a responsabilidade das cidades. As cidades têm uma grande dificuldade e para você resolver resíduos sólidos, você tem que, primeiro, estimular as pessoas que evitem produtos com muitas embalagens. Depois, e aí nós temos um problema, que é a contradição da política ambiental com a política de vigilância sanitária. Antigamente, você ia no restaurante, você tinha um saleiro que você pegava lá e temperava a sua comida. Hoje em dia, cada sachêzinho de sal é um lixo que você joga. Alô? Obrigado, companheiro. O microfone está ajudando. Pessoal, a gente tinha acertado 2 blocos, mas acabou que a gente excedeu o número de perguntas que eu tinha acertado. Nosso convidado está vindo da jornada extensa. O nosso pré-candidato vai ser prefeito da cidade de Niterói. Está com a garganta. Então eu vou agradecer a todos vocês, vou pedir desculpas. Se alguém tiver depois uma pergunta, eu vou pedir para passar para a gente aqui, Táxio,
Quero, antes de terminar, agradecer muito ao companheiro Eduardo, da Juventude, que foi parceiro e foi quem fez a ponte para te trazer. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas agradecer ao Eduardo. E só para finalizar aqui, eu vou passar a palavra para a companheira Ivana, que é a nossa presidente nacional do movimento ecotrabalhista, e a gente vai fazer aqui, simbolicamente, a filiação do futuro prefeito da cidade de Niterói, do movimento ecotrabalhista. Então, a Ivana termina para a gente. Boa noite, companheiros e companheiras. É uma honra estar com o senhor presente aqui na Escola de Candidatos, fazendo essa palestra sobre cidades sustentáveis, falando sobre itens importantíssimos, como o lixo, os resíduos sólidos. Isso é importantíssimo. E com relação ao quadro de Niterói, que é uma das cidades modelos para nós. Certo? Boa noite.